eu rumo ali para uma outra abordagem que é a psicologia do Trump, pensando como aquele aluno do fundão que vai para o intervalo na escola e assedia fortemente, acua e faz bullying nos meninos mais quietinhos e talvez respeite fortemente os fortões na hora do intervalo. E aí tem muita gente em Brasília dizendo que Lula se comportou como fortão. Fortão no sentido de que resistiu, não baixou a cabeça, não ligou, não fez o que o setor privado pediu, não foi correndo pedir desculpas. Pelo contrário, se sentiu muito envaidecido ali com o perfil do New York Times, com elogios da The Economist, do Financial Times, etc. Enquanto um Narendra Modi fez todo o roteiro oposto, foi lá para o Salão Oval no primeiro mês de Donald Trump, pagou de bonzinho e levou os mesmos 50% de tarifa. Daí a minha pergunta, sincera, genuína, se isso teve algum efeito mais psicológico na abordagem de Trump ou se isso deve ser descartado. Tiago. Olha, eu acredito que teve, mas muito relativo, porque, de novo, o Brasil ele não é um tema frequente na cabeça do Trump, né? O Trump ele tem existem 3, 4 assuntos que ele não quer de forma alguma que esses assuntos aumentem a magnitude, e várias ações dele são voltadas para impedir que esses 3, 4 assuntos ganhem uma manchete maior nos Estados Unidos. Tudo bem. Agora, isso não quer dizer que o Trump, ele age muito baseado na emoção. E a emoção dele inclui a própria emoção em negociar e levar em consideração o sentimento de que ele obteve uma vitória nessa negociação. Isso faz com que o Trump ele seja um ideológico que ele precisa o tempo todo ficar reformando a própria ideologia, porque ele já fez elogios ao Kim Jong-un, ele está numa situação muito favorável à China, ele vai e volta diversas formas em relação ao Putin, e quem o segue exclusivamente pela ideologia precisa estar reciclando essa ideologia semanalmente, porque ela é muito difícil de você fazer qualquer tipo de previsão, como os bolsonaristas estão observando a partir das falas de hoje em relação ao Lula. Então, no fim das contas, o Trump vê tudo como um jogo. E esse jogo é um jogo de negociação. E a lógica dele é que ele obtenha mais vitórias do que derrotas nesse jogo. E durante o processo onde a negociação não acontece, vale tudo, vale insultar, vale inclusive queimar pontes que vão fazer falta lá na frente para qualquer outro tipo de ação emergencial que vai surgir. A gente tem, entre os nossos parceiros de produção de conteúdo, por exemplo, a Eurásia. O Chris Garman estava conosco aqui, o Alberto Pfeiffer a semana passada também, o Marcos Yankee do INSPER também sempre está conosco. Por exemplo, a Eurásia considera no mesmo patamar o perigo de apertarem as sanções contra o Brasil, independentemente do que aconteceu hoje, a reação após o fato ao qual nós estamos nos referindo. O governo brasileiro tem alguma análise disso? O que espera que aconteça? William, acho que ainda hoje tem muita dúvida, e depois desse episódio de hoje da ONU, as dúvidas foram ampliadas. E as dúvidas não só no governo brasileiro, na diplomacia brasileira, mas na análise política, no jornalismo também, do quanto todo esse processo nosso, esse distensionamento, essa maior crise da história dos dois países, dos 200 anos, ela é política, ela é econômica. Porque hoje, se a gente for considerar a preço de hoje, a gente fala, poxa, não tem nada de política, né? Agora o Trump piscando para o Lula, querendo negociar e ignorando todo o processo político, todas as sanções que foram feitas. Mas grande parte, se considerar o primeiro tweet do Trump, ele coloca o julgamento do Bolsonaro logo de cara. Né? Hoje, agora a análise política e mesmo do governo, poxa, esse processo ficou muito claro para o Trump, que a política é inegociável, a interferência no Supremo Tribunal Federal é negociável e que dá para negociar do ponto de vista econômico. Então essa é a expectativa do governo brasileiro, é considerar que a partir de agora a negociação vai ser estritamente do ponto de vista econômico, porque a leitura que foi feita pelo governo brasileiro é de que o sinal que o Trump deu é de que há negociação possível dentro dos termos que o próprio presidente Lula colocou de que não negociar a política, mas negociar somente a economia. William, tem um termômetro interessante que eu recebi hoje também, que é o seguinte, né? Essa interlocução toda de empresários brasileiros ou a contratação que eles fizeram de consultores, inclusive americanos,
para lidar lá nos Estados Unidos, conseguiu captar que o bolsonarismo, ou a tese do bolsonarista, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo, enfim, está muito concentrada no Departamento de Estado, que no ISTR, que é o Departamento de Comércio, na Secretaria do Tesouro, e é claro que há ali uma conversa com o segundo e terceiro escalão, há um constrangimento, assim, não há engajamento no que está sendo feito contra o Brasil. Mas a percepção de que no Departamento de Estado, sim, há engajamento. Então, hoje, por exemplo, eu vejo assim, olha, o pior que pode acontecer é acontecer alguma mudança do lado econômico, até por pressão dos americanos. Eu vou repetir isso muitas vezes, porque eu acho importante para a gente não alimentar uma vitória de Lula do ponto de vista econômico sem considerar o que está acontecendo internamente. Mesmo que o Brasil continue convivendo com sanções do Departamento de Estado. Então, a gente pode ter que lidar ou conviver com essa situação, em que vai aparecer uma solução econômica e, ao mesmo tempo, vai continuar aumentando a repressão política. Pessoal, eu vou antecipar um pouquinho a coisa, uns 30 segundos, o nosso intervalo comercial. E na volta, a gente vai dar uma espiada no panorama um pouquinho mais abrangente. O que é que tem de geopolítica e o que Trump sinalizou nesse sentido hoje e o Brasil também na ONU. Até já. WW está voltando no intervalo, pessoal.